Focar na prova. A gente tem um momento especial agora no Baianó, recebendo com todo prazer mais uma vez a professora Priscila Toledo. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia. Ela está com o microfone já, né? E já está toda paramentada. Parabéns pelo Dia dos Professores. Obrigada, Jéssica. E vamos ajudar quem está em casa, porque a gente tem a redação, que é uma das provas mais temidas. É o bicho-papão. É o bicho-papão. É. O povo não gosta de redação, acha que isso é difícil, não sabe como resolver, como é que eu começo, como é que eu termino. Então vamos ver se a gente consegue dar essa ajuda para você que está em casa. Ano passado, mais de 500 mil pessoas zeraram a redação. Sim. Zerando a redação, tá difícil, né? Para entrar em qualquer vestibular, perdeu a chance. E esse ano 7 milhões, né, e 700 mil pessoas estão aí tentando a prova, mas não vão zerar nada não, né, minha gente? Qual a principal dificuldade que os alunos do Enem enfrentam? Por que se zera a redação? É a falta de conteúdo, né, e a fuga do tema. Então, quando ele foge do tema, acontece isso. E quando não começa a introduzir, quando não sabe introduzir e concluir também. Então, o que acontece? O que o Enem precisa, Jéssica? Ele cobra a seleção, a organização, a percepção e a relação dos dados. É preciso que você saiba relacionar os dados, um tema com outro. Ontem me perguntaram se, mas eu posso falar sobre a família do século XXI com o problema de transporte em Salvador? Há uma relação nisso? Onde é que é o fio condutor? Existe. Todos os assuntos você consegue pegar um fio condutor e fazer uma relação. É essa relação que o Enem cobra. Agora, pelo que a senhora está falando, assim, a dificuldade é muito grande, porque é muito subjetivo. É, muito. Como é que se prepara para fazer uma boa redação? Ele Vou dar se uma prepara dica. da vida inteira, né? Claro, uma por dica? favor. Professor não pode ver um quadro, né? Professor é uma coisa incrível. Ver um quadro, pronto, já se esbanja. Então é assim. Você que está em casa, não leve em conta que eu não sei fazer um bom desenho, tá? Então vamos entender que aqui nós temos um triângulo. E nós vamos dividir a nossa redação em 3 partes, porque é assim. Então você tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nessa introdução é preciso que você seja sucinto e entenda que a introdução deve ser sempre maior que a conclusão. Jamais a conclusão maior ou igual que a introdução. Isso já é um erro muito importante, certo? Então a introdução, ela deve conter absolutamente aí umas 7 a 8 linhas. E se você já tem essas 7, 8 linhas, você vai ter 3 de conclusão. Ou seja, nessa introdução, geralmente, Jéssica, as pessoas têm muita dificuldade. Como vamos começar? Tá lindo, mas como é que eu começo uma redação? Você vai começar usando uma fórmula. Para tudo tem uma fórmula, para química, para física, matemática, isso e aquilo. Então, vamos colocar uma aqui em redação. Você vai usar o Q2, O2, CP. Que é isso, professor? É o que é isso, professora? O quem, quando, onde, o que, como e por quê. A gente usa muito em jornalismo, né? O tal do lead é exatamente isso aí. É o lead. A partir do lead, você consegue ter uma boa introdução. Então, se você consegue responder a todas essas questões, fica muito fácil fazer a sua redação. Tente. Fica muito fácil. Então, você imagina que o tema é transporte público em Salvador. De quem eu estou falando? Transporte público em Salvador. Quando? Hoje. Onde? Em Salvador. O quê? Transporte público. Como? Como ele se processa? Como é que ele está? Está bem? Está mal? Como ele está? E por que você está falando disso? Para que todas as dúvidas ou problemas ou contingências do dia a dia sejam sanadas. Juntando isso, eu tenho a minha introdução. E na sequência, o desenvolvimento. Como é que você desenvolve isso aqui? Bom, desenvolvendo, você tem 2 oportunidades de argumentar. Esse é um outro vilão, que é a interseção. O que isso significa? Significa argumentar e não colocar a sua posição nisso. Você não pode dar a sua opinião, mas sim argumentar de forma concreta sobre o que você falou aqui. Então vamos ver. Nesse primeiro parágrafo, você vai colocar exatamente fatos, dados,
índices, datas. A Revolução Francesa, por exemplo, é uma data, é uma época, né? Há 80 anos a mulher começa a votar, né? Então, em 1930, a mulher vota e é votada pela primeira vez. Então, são datas que você pode colocar. Citações, cuidado com elas, só no desenvolvimento 2. Por quê? A citação incorre de um perigo muito grande. Você pode errar a citação daquele poeta, daquele escritor, então cuidado com isso, não há necessidade disso. Desde que você faça uma boa relação e sempre procure ter uma linguagem clara, objetiva, simples, menos é mais, Jéssica, sempre. Não adianta. Não adianta inventar moda. Então, nesse primeiro parágrafo, datas, fatos. A partir daí, datas, fatos. Certo? No segundo parágrafo, você vai esmiuçar, desenvolver, explicar o motivo que te levou a falar daquela data, daquele evento, daquilo que se refere ao teu tópico frasal, a sua iniciação, o seu comentário dito aqui. É preciso saber que nessa introdução o candidato precisa instigar, fomentar a vontade do leitor. Tem um telespectador nosso, professora, ali interrompendo um pouquinho, porque tem a ver com o que a senhora está falando, que pergunta se é possível fazer perguntas na redação. Por exemplo, aí no desenvolvimento, pode-se deixar questões no abertas? Desenvolvimento não é aconselhável, porque nós temos aí medo, ansiedade, angústia, aquele, não vai dar tempo, porque nós só temos 1 hora para fazer essa redação. Então eu não recomendo, mas você pode começar a sua redação com uma pergunta. Isso pode ser feito. E essa pergunta seria respondida ao longo do texto? Ao longo do texto. Uma outra forma de começar é você fazer a contraposição. De um lado, mulheres queimando sutiãs. De outro, homens não aceitando a igualdade entre eles. Então, você tem aí um parâmetro de contradição, posição e contraposição, que você pode colocar também na introdução. Para aquele nosso aluno que esqueceu que o ano passa rápido e que precisava ter se preparado um pouco mais, a dica, vai por aqui. Vai, porque você vai conseguir. Tenho certeza. O Q2 O2CP salva a vida de muita gente. E essa conclusão, como é que essa conclusão tem que ser feita, professora? Também, verbo no infinitivo. Vai aqui. O que é um verbo no infinitivo? Você lembra? É aquele verbo que termina com R. Andar, correr, partir. Acreditar na educação é respeitar as mídias sociais, é saber que você pode fazer diferente, é valer a pena, porque você ainda é professor. Acreditar é isso. Então, ou seja, você começa com o verbo no infinitivo e vai, fica bem mais fácil. Maravilha, professora. Então a gente tem mais ou menos uma fórmula, mas, claro, se a fuga ao tema é a principal dificuldade aí dos alunos, né? O tema diz uma coisa e o aluno diz outra, é possível se preparar para isso? Para acertar o tema? A senhora desconfia de alguns temas que podem cair nessa prova do Enem? Nossa, eu desconfio de muito, é só o que eu tenho sonhado ultimamente, não consigo pensar em outra coisa. Bom, claro que esse novo modelo de família do século XXI é um tema bem legal. Agora, o nosso candidato ele precisa pensar no seguinte: quem elabora a prova não vai elaborar a prova do Enem com os assuntos recentes. Então, é preciso que ele entenda que os assuntos de 6 meses para trás é possível, é bem possível que ele apareça. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto bem interessante é que o Enem ele procura sempre versar para um assunto social. O viés dele é social.
Então, se o viés é social, vamos pensar em crise da energia elétrica, vamos pensar a questão hídrica, vamos pensar sobre o transporte público, a questão do celular, né, Jéssica? Ninguém mais conversa. E é aquela coisa do Zap. Esses dias uma aluna falou assim, ai, ficou tão mais fácil agora, né, Pró? Falei, por quê? Porque agora eu converso com a minha mãe pelo Zap, mesmo ela estando em casa. Eu falei assim, sim, mas porque eu fico no meu quarto, né? Então, não se fala mais, não se olha mais no olho. Isso é muito complicado. Então, esse também pode ser um tema. Alimentação, aquela preocupação com a estética, o exagero que se busca sobre as coisas, o exagero da política, o exagero na religião, na alimentação, na contra-alimentação, a preocupação com excessiva preocupação sobre as coisas, a questão do GPS que tem levado o pessoal para lugares, sabe lá onde, tá? Então são temas que podem acontecer. Agora, acreditem, essa questão de guerra, esse embate recente, não sei se isso pode cair, mas pode cair alguma coisa sobre a ditadura militar. Mas pode cair alguma coisa sobre a influência da Revolução Industrial nos dias de hoje, a transferência do homem pela máquina. Isso pode cair. Agora, professora, existe uma resposta certa diante desses temas ou que vale a argumentação? Por exemplo, a senhora falava do Zap. Já vi que a sua postura é um pouco crítica em relação a isso, há um exagero no uso. Mas, por exemplo, a sua aluna poderia argumentar de que foi positivo, a depender do que ela diga, ela pode ter uma redação com uma boa nota? Eu costumo dizer o seguinte, contra um desejo seu, o que vale é a sua boa argumentação. Então, se você é fã do seu Zap, que seja, mas que você argumente bem. O que vai realmente contar é como você vai desenvolver esses 2 parágrafos. A sua argumentação, a sua redação será válida aqui. Aqui é que pega. Então, você precisa argumentar. É preciso. Perguntavam para mim há pouco. E a linguagem? Professora, mas o pessoal escreve VC, TC, PP. As abreviações, sim, elas acontecem. Acontecem e são muito bem utilizadas porque o que manda é o veículo. Se o veículo é um WhatsApp, que sejam essas abreviações, qual é o problema? Agora, o que não vai ser possível é dentro de uma redação. Agora, o que a gente percebe, sobretudo essa questão do tema, né, que deixa os alunos preocupados, claro, para você argumentar você precisa ter informação. Já se foi o tempo daquele estudante que acordava e ficava fechado no quarto, lendo só seus livros, estudando as matérias, é preciso estar atento ao mundo, sobretudo aos noticiários, assistir a TV, ler os jornais. Sim. A tudo sempre, não adianta correr de última hora, nós estamos há 6 dias para o Enem. Né? Então, o que há de se fazer agora? Bom, vamos ler, né, minha gente? Vamos ler o quê? Artigo de opinião, o que tem no jornal, assistir aos telejornais, observar a forma como foi argumentado aquilo, como foi questionado, por que ele falou dessa maneira, observar o vocabulário. Sem vocabulário não adianta, não há milagre que se faça há 6 dias. Mas é preciso que o candidato esteja sempre atento a uma leitura de mundo, aberta a qualquer tipo de relacionamento, com o texto e fora dele. Um relacionamento interpessoal, por exemplo, Jéssica, é fantástico, porque você consegue aprender dali uma série de coisas e dali você sai com argumentos e com subsídios suficientemente bons para construir e sustentar esse desenvolvimento. Assistindo a você pela manhã, por exemplo, é uma boa dica, porque você fala sobre tudo que acontece nessa nossa Bahia de uma forma bastante, não só eloquente, mas bastante clara, porque todo mundo entende. Pronto, assista a esses telejornais e apreenda aí subsídios suficientes para fazer essa redação. E arrasar, né? Com certeza, professora. Muito obrigada, viu, por todas essas explicações. Tem mais uma pergunta? Vamos colocar essa pergunta. Coloca a pergunta aí. Uso de palavras estrangeiras.
se deve colocar aspas, itálico é difícil, né? O sublinhar, qual é o... Eu vou precisar apagar um pedacinho desse meu quadro aqui. Você acha que é possível? É possível, esse cantigo aqui? Eu estou dizendo que professor gosta de quadro, né? Professor gosta de quadro e aí apagar é uma coisa muito bacana. Veja bem, as palavras estrangeiras, elas não devem acontecer no texto mesmo. Mas, por exemplo, se fala em WhatsApp. Se você fizer referência a. Então, se você falar do WhatsApp, ou do Tumblr, ou do Wi-Fi, que é a internet sem fio, mas todo mundo aqui usa o Wi-Fi. E ele está online. Online, pois tá? é. Então, quando você fizer referência, tudo bem. Nada de aspas, online. Lembre-se que online tem um hífen. Há um hífen aqui. Fiz bem borradinho para você não esquecer. Certo? Então, eu tenho aqui, online tem um hífen, o WhatsApp, por favor, escrever corretamente, porque se alguém escreve WhatsApp de uma forma equivocada, também é um problema que vai prejudicar a segunda competência do nosso Enem, que é a competência linguística. O Enem vai entender que você não tem conhecimento sobre a língua estrangeira também. Então não há necessidade de colocar entre aspas, porque você está fazendo referência a esses nomes. Até aí tudo bem. Agora, quando você está decorrendo, por qualquer que seja um assunto, e quiser bordar um pouco o texto, colocando uma palavra, whatever, não dá. Então é uma palavra que não faz qualquer relação com o texto, não tem qualquer relação com o seu texto, talvez, o que é muito pior, então não colocar. Tem uma pergunta chegando aí, é possível escrever com letra de forma? Não. Tem aqueles garranchos, quem tem letra de médico faz isso? Letra cursiva sempre. Letra cursiva sempre. Caneta preta sempre. A letra de forma só para as universidades que ainda não fazem uso do Enem, mas o Enem exige letra cursiva sempre. Muito cuidado com isso, Jéssica. Letra... Quem tem seus garranchos que vai fazer uma caligrafia, né? Que bom que eu não vou fazer Enem, né? Porque olha para isso. Professora, olha, muito obrigada viu, pelos esclarecimentos. Claro, a preparação para a prova do Enem é a preparação de toda uma vida. É preciso leitura, aliás, para tudo, não só para a prova do Enem, para a nossa vida. É preciso ler livros bons de tudo quanto é tipo, para que a gente aprenda a língua portuguesa, para que a gente aprenda a estrutura de texto, aprenda a pontuação e se informe, né? E tenha conteúdo, tenha bagagem. Mas aqui a gente já conseguiu... De uma hora para outra fica um pouco complicado. Difícil, né, professora? Mas com essa formulazinha, pelo menos já dá para quem tem essa bagagem, para quem tem tudo isso, já consegue uma luz aí para essa redação. Claro. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço sempre. Bom dia. Um bom dia. Obrigada. Professora Priscila Toledo aí ajudando quem vai fazer a redação. Meu amigo, tem que ser assim. Tem que ser assim, estudar sempre. Mesmo que você não vá fazer prova de Enem, pega uns livros para ler, vai numa biblioteca, pega livros, revistas, e você viu a dica da professora, assista ao Bahia no Ar.